Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha com recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, trabalha em RH, seja analista, coordenador, gerente, não importa. Se você ama recursos humanos, esse é o nosso espaço e essa é a nossa comunidade. Por falar em comunidade, já quero deixar aqui o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está em todas elas, né? Facebook, Instagram, no LinkedIn. Aliás, no LinkedIn a gente bateu a meta agora, né? A gente chegou no grupo de discussão do RH para você no LinkedIn, passamos de 30 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias por lá, e na nossa company page a gente tem quase 60 mil pessoas nos seguindo por lá. Portanto, estamos falando aí de uma comunidade de mais de 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias lá no LinkedIn. Faça parte disso, fica o convite para você de fato fazer parte de tudo isso, desse grande movimento que o RH para você tem feito, e também para você, obviamente, visitar o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos produzidos pela nossa área de redação, produzidos pela comunidade de RH, na nossa área de collab, tem a nossa área de colunistas, tem as marcas parceiras também, que têm aportado conteúdos cada vez mais relevantes por lá. Assim você vai poder curtir tudo isso, é só acessar o rhpravocê.com.br. Beleza? Pronto, terminei os recados iniciais, digamos assim. Agora fica só nos recados finais. Eu aproveito agora para apresentar a nossa participante do episódio de hoje. A gente vai falar sobre como superar processos seletivos longos. Você já deve ter visto aí no título do podcast, no Spotify ou nos tocadores que você possa estar utilizando. E quem vai guiar a gente por essa conversa ou por essa jornada sobre como lidar ou como superar os processos seletivos longos é a Tiziana Arnaud. Ela é estrategista de carreira e eu agradeço imensamente pela sua participação, Tiziana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito contente, vamos bater um papo bem legal aí para ajudar essa galera que está passando por esses processos seletivos bem demorados. É isso aí. O que tem de gente reclamando, né, Bruninha? Já aproveito aqui para apresentar também o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você. Não é à toa que a gente escolheu esse tema, né, Bruninho? Porque tem muita gente reclamando, é só você entrar nas redes sociais por aí e todo mundo reclama desses processos seletivos mirabolantes, né? Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje tem um potencial aí para fogo no parquinho, hein? Entrar no LinkedIn e não ter reclamação de processo seletivo é não entrar no LinkedIn. Inteligência artificial, processo que não tem fim, demora, falta de retorno, é muita coisa rolando. Espero que a Tiziana dê uma luz aí para essas empresas, porque olha, tá precisando, viu? É isso aí, você viu que o Bruninho já listou só algumas, na verdade, das reclamações que são tão comuns no LinkedIn ou em outras redes sociais. A gente fala mais do LinkedIn, obviamente, porque é uma rede social profissional, mas eu gostaria, inclusive, de começar essa conversa com a Tiziana pedindo um panorama dela. Tiziana, como é que você tem visto esse cenário? Eu percebi, sinceramente, que essas reclamações ficaram mais agressivas, entre aspas, ou mais frequentes nos últimos tempos. Não é uma coisa nova, eu acho que assim, a falta de retorno para processo seletivo é uma reclamação que desde que eu comecei na produção de conteúdo para RH, eu sempre encontrei gente reclamando, e na minha visão, com muita razão, da falta de retorno, para um sim ou para um não, num processo seletivo, aquela coisa toda. Mas eu acho que nesse momento, especialmente com a questão da inteligência artificial e as plataformas digitais ou as plataformas online de recrutamento e tudo mais, parece que a gente estava num movimento de que tudo ia ficar mais simples e parece que de repente está todo mundo falando assim, pô, tá complicado demais. Essa é a minha percepção, mas eu gostaria que você compartilhasse como você tem visto tudo isso, até mesmo num panorama ao longo desses últimos anos. Tiziana, fica à vontade. Olha só, o que eu percebo é o seguinte, que existe uma falta de informação, na verdade.
tá? Do lado do candidato que não vem preparado para poder participar de um processo seletivo. Desde quando a gente teve aquela crise financeira no Brasil, né? Começou em 2014, 2015 e estendeu por mais um tempo, os processos seletivos eles mudaram. Antigamente, a gente enviava um currículo por e-mail, recebia um contato do recrutador, fazia uma entrevista, era uma coisa rápida, no máximo 2 ou 3 etapas, e depois você já tinha sua resposta positiva ou negativa, então era rápido. E as pessoas, principalmente no período da pandemia, elas estavam acostumadas com esse formato, né, de busca de emprego. Só que desde quando houve essa crise e existiu um número muito grande de pessoas desempregadas, as empresas precisaram automatizar esses processos. Por quê? Porque o volume de candidaturas chegou a um determinado momento que era tão alto que era humanamente impossível um RH dar conta de selecionar tantos currículos. Então, claro que para poder ter um processo seletivo mais assertivo possível, era necessário que houvesse uma automatização, que colocassem plataformas para poder fazer filtros, só que aí começaram os problemas. Por quê? Porque nem todo mundo estava preparado para poder enviar o currículo e receber automaticamente uma resposta negativa. Enviar um currículo e passar por 1, por 2, por 3 etapas de testes, fazer várias entrevistas de emprego. Então, eu brinco que se eu pudesse, eu queria que todas as pessoas saíssem do ensino médio já sabendo como buscar um emprego, porque eu entendo que isso deveria ser ensinado nas escolas e não é, né? Então, sai todo mundo com muita dúvida. E aí, claro, quando a gente não tem o conhecimento, automaticamente a gente vai reclamar. Então, todo esse trabalho até que eu faço de produção de conteúdo é mesmo para educar as pessoas, para elas entenderem como que funciona. E, por outro lado, tem as empresas também, né, que devido ao número tão grande de pessoas que entram e saem das empresas em tempo recorde, elas querem, claro, reter o talento o mais tempo possível. E aí, com certeza, o processo vai ser um pouco mais demorado. Então, são 2 lados aí da história, né, que vale a pena a gente ir conversando ao longo aqui desse nosso episódio. É isso aí. Bruninho, fica à vontade para fazer suas perguntas também para Tiziana. Ô, Tiziana, eu tenho um lema para minha vida que é o menos é mais. Eu sempre sou a favor de, em tudo que for possível, você tentar simplificar ao máximo. E claro, hoje nós temos muitas soluções, né, para recrutamento, muitas empresas buscando inovar. E às vezes eu fico com a sensação que para fazer essa filtragem que você comentou, eu concordo com essa filtragem, porque hoje é muito raro você ver uma vaga que não tem ali 200, 300, 400, 500 pessoas se candidatando, e é muito complexo para o recrutador, mas a gente tem umas soluções que eu não sei se elas passam um pouco do ponto às vezes. Excesso de gamificação, inteligência artificial às vezes muito enviesada, então você tem um foco numa hard skill, mas você deixa um pouco de lado uma soft skill, e isso frustra as pessoas dentro de uma dinâmica de mercado que a gente tanto fala hoje, né, sobre essas habilidades emocionais. Então, a gente tem, às vezes, o excesso de testes, a falta de uma justificativa do porquê aquele teste está ali. Então, eu queria entender um pouquinho de você, claro, sem a intenção de vilanizar ninguém, nem dos lados. Você acha que as empresas estão passando um pouquinho do ponto nesse sentido? É tanta solução que você quer colocar todas ali e você acaba não pensando que isso prejudica a experiência do candidato. E tem o outro lado também, o candidato cada vez menos disposto a passar por etapas que são importantes, que tem um filtro que faz diferença ali para a organização. Eu queria entender um pouquinho nesse sentido, se a gente está reclamando demais porque há de fato um exagero, ou se a gente que não está mesmo muito disposto, a gente quer acelerar muitos processos. Está tendo um equilíbrio ou não está? Como está essa relação candidato-empresa?
Eu gostei muito do que você falou, né, de que menos é mais. Claro que a gente está falando hoje de um momento que existem muitas soluções oferecidas pelo mercado, muitas ferramentas que podem otimizar esse processo. Quando a gente fala de um processo seletivo, né, de contratar uma pessoa, integrar, treinar, é um custo muito alto para a empresa. Então, as empresas cada vez mais querem garantir que eles estão contratando o candidato certo. Mas a grande questão é quando eles pegam todas as ferramentas disponíveis no mercado e colocam num processo seletivo. Vamos pensar assim, se você está contratando uma pessoa para um cargo operacional, tem necessidade de colocar 20 etapas? Eu vejo que não. Tá? Então, assim, é entender quem são essas pessoas que estão selecionando as ferramentas para cada cargo. O que eu tenho percebido atualmente é pessoas com perfis muito júnior trabalhando na seleção de profissionais mais sênior. E aí está tendo um descompasso. Né? Claro que é importante a gente utilizar as ferramentas, mas na medida certa, que ela seja utilizada de acordo com o cargo que está sendo contratado. E não pegar todas as 200 ferramentas e tacar em todos os processos. Porque aí, o que está acontecendo também? Muitos profissionais estão desistindo de processos. As pessoas abandonam. Exato. Então, é entender assim, nossa, vale a pena colocar 300 testes de lógica, de fit cultural para uma pessoa que está num cargo que vai trabalhar, por exemplo, numa área inicial ali dentro de uma empresa, num cargo de estágio? Faz sentido? Né? Então, ter também esse bom senso, não precisa colocar tudo ali na mesma balança. Né? Eu acho que vale a pena fazer uma análise, rever um pouquinho como que estão sendo utilizadas essas ferramentas. Tiziana, você falou bom senso e vamos, infelizmente, combinar que bom senso não é um ativo tão abundante assim, né? Digamos assim, ele é escasso, né? É algo que a gente precisa, como sociedade, compactuar em diversas frentes, diversos valores, e a gente tem tido dificuldade de encontrar um caminho do meio, aí um senso comum em várias frentes da vida, digamos assim. E eu acho que quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho e para o nosso ambiente de negócios, a gente acaba encontrando mesmo algumas coisas fora do padrão ou que fogem da boa prática, digamos assim. E aí, você também falou em algum momento do próprio candidato avaliar até que ponto vale a pena eu continuar nesse processo seletivo, eu colocar as minhas expectativas ali e tudo mais. Existe alguma forma de você parametrizar isso, Tiziana, assim, quando é a hora de eu falar, pô, chega, eu não vou mais participar desse processo seletivo? É claro que a gente parte do pressuposto de que todo mundo precisa trabalhar, né? Quem está participando de um processo seletivo está em busca de um trabalho, tem essa necessidade, em geral é assim. Né? Assim como as empresas também têm a necessidade de atrair os melhores talentos e retê-los ou engajá-los da melhor forma possível. Mas aí o que eu queria te perguntar é justamente isso, né? Se o bom senso, digamos assim, ele não é tão fácil de encontrar, mas quais são os parâmetros que podem guiar uma decisão para falar, pô, eu não quero mais participar desse processo seletivo, ou ainda, né? E aí eu acho que também a gente tem um papel muito importante dessa educação que você faz também, Tiziana, que é de educar o público, a audiência, as pessoas, os profissionais, para, pô, tem um passo aqui que eu consigo lidar melhor com essas diferentes etapas do processo seletivo, quais são elas e tudo mais. Esse processo de educação também acho que é muito importante, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, né? Desses parâmetros para sigo ou não sigo nessa jornada, nesse processo seletivo. Ai, ótima pergunta. Eu entendo que a gente sempre tem que saber exatamente qual é o tipo de empresa que a gente quer se candidatar, né? Eu, quando estava ali buscando emprego, né, alguns anos atrás, eu também sempre olhava assim, nossa, essa empresa tem a ver comigo, é uma empresa que eu gostaria de trabalhar e é o que eu recomendo para todos os meus clientes. Observa se essa empresa realmente é uma empresa que você gostaria de trabalhar e até que ponto para você está disposto a estar avançando no processo seletivo, mesmo que ele leve 3, 6 meses.
Tá tudo bem para você participar desse processo, porque é uma coisa que você quer muito? Então, eu acho que é uma questão até de cada pessoa fazer ali uma análise. É uma empresa que eu quero tanto, assim, a ponto de eu aguardar esse período? Maravilha, siga em frente, né? Então, depende muito do objetivo profissional, né? Depende muito do momento que a pessoa está vivendo, se ela precisa arrumar um emprego, se ela precisa de um trabalho rápido, urgente, porque o dinheiro acabou, foi demitido, não tem reserva, não vai valer a pena para ela, talvez, fazer um processo seletivo tão longo, porque ela tem conta para pagar. Agora, se a pessoa está ali num processo onde ela está procurando com tranquilidade, né, e ela quer participar de processos mais extensos, tá tudo bem, porque tudo também vai depender, Daniel, do porte da empresa, né? As empresas menores não fazem esses processos tão longos, mas as empresas maiores, né, multinacionais, bancos, né, principalmente empresas que têm plano de carreira, elas vão ter um processo muito mais demorado. Então, assim, é uma questão muito pessoal, decidir se vale a pena seguir adiante ou não. Tem uma coisa interessante, assim, tem muitas pessoas que desistem dos processos seletivos na etapa do videocurrículo. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás no LinkedIn falando sobre isso, e 75% das pessoas que responderam, elas desistiam. E foram mais de 3.000 e poucas pessoas que responderam essa pesquisa, né? Então, assim, eu falei, nossa, é muita gente que desiste. Por quê? Porque existem pessoas que são mais introspectivas e não se sentem confortáveis. E os últimos processos que eu tenho visto não estão mais colocando essas etapas de videocurrículo, elas estão sendo eliminadas do processo. Então, eu acredito que, à medida que vai mudando, né, também as formas de candidatura e as formas dos processos seletivos e a evolução mesmo, né, nesses processos, as empresas vão também eliminando algumas etapas que são sacrificantes, né? Então, Claro. Existem processos assim também como o trainee, né, que são de grandes empresas, né, e que até agora, nessa época do ano, começam, né, muitos processos de trainee que são para as pessoas mais jovens, né, que estão ali quase terminando a faculdade, nos últimos 2 anos de faculdade, e essas pessoas vão participar desses processos, elas já sabem que é uma maratona. Então, elas já entram preparadas, porque são muitas rodadas de teste. Então, é um processo demorado. Mas que, no final, entrar numa empresa como trainee vale a pena, sabe? Então, eu acho que sempre alinhar com o objetivo de cada pessoa. Todo mundo sabe ali onde o sapato aperta, né? Então, acho que isso é importante também avaliar. Tiziana, quando a gente está falando dessas grandes plataformas de recrutamento, né? Eu confesso que hoje eu não tenho tanta familiaridade com elas. Eu costumo usar mais plataformas de freelancer, outro tipo de plataforma. Então, eu acabo tendo noção muito mais pelo relato das pessoas, o que elas acham, como elas avaliam. Mas, assim, quando eu utilizava com mais frequência, há alguns anos, eu acho que uma das minhas principais reclamações não era ter os testes, ter as etapas, mas não saber o que viria em seguida. Porque você faz uma primeira etapa, mas você não é avisado, você não é orientado de quantas etapas vão ter. Será que vai até a 5ª, vai até a 10ª, vai até a 15ª? Eu estou no começo, eu estou no meio, eu estou no fim? Onde que eu estou? E como o tema do nosso podcast é como superar processos seletivos longos, eu queria entrar nesse mérito. Como que eu supero primeiro, no sentido de como que eu me preparo? Porque, como a gente estava falando antes, né? Hoje tem muita coisa, tem muita novidade, a empresa vai jogando todas essas novidades, então, às vezes, você tem uma seleção que é um teste, uma videoentrevista e uma entrevista. A outra é um teste, é um jogo, é o inglês, é uma redação, é uma entrevista A, uma entrevista B, uma entrevista C. Aí você pega uma outra que tem coisas ainda mais diferentes. Então, é muito difícil também, porque às vezes a gente cria um preconceito, né, que o candidato, ele quer tudo na hora, ele quer fazer a entrevista e no dia já quer a resposta e quer começar no dia seguinte. Mas é entendível essa frustração, que é difícil se preparar, porque tem muita novidade e as empresas meio que não têm o padrão, e você não sabe como que você está, você não sabe em que ponto da jornada do candidato você está. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como que eu me preparo para superar esses processos longos de hoje? O que costuma ser um padrão?
o que não costuma ser, o que é mais relevante para eu ter em mente. Olha, tal teste sempre vai estar presente, já cheguei com essa noção. Então, como que eu posso chegar um pouco mais preparado para esses processos? Ai, ótima pergunta, Bruno. Geralmente, o que sempre vai ter nas entrevistas, né, no processo de seleção, são os testes de personalidade, testes de avaliação comportamental. Isso daí é fato. Em quase todas as plataformas tem. Só que, recentemente, as plataformas elas atualizaram e quando você já se candidata na vaga, ela já diz ali quais são as etapas. O que eu sempre oriento para as pessoas é o seguinte, você tem a opção de desistir desse processo. Então, você entra ali. Se tem 25 etapas, né, e você sabe que vai demorar 3 meses e você não tem esse tempo, desiste. Tá tudo bem desistir. Não quer dizer que, né, que você é um candidato ruim porque você desistiu. Tá tudo bem desistir. Mas não também ficar à disposição da plataforma. Entender que quem tem o controle e o domínio do processo é cada pessoa. Então, não espere essa plataforma entrar em contato com você. Faz ali uma lista de todas as candidaturas. Eu sempre oriento as pessoas, faz uma planilha no Excel e anota ali, candidatura X, no dia tal, no site tal, e você vai acompanhando. Por quê? Porque às vezes pode atualizar e você não ser notificado. Então, se você tem um controle do processo, o processo avança mais rápido. Porque às vezes está ali aberto um teste, um case, alguma coisa, e passa 1 semana, passa 2 semanas, e a pessoa não viu. Por quê? Porque qual é a tendência das pessoas? É se candidatar para as vagas na emoção. Você está ali, precisa de um emprego, você passou o dedo ali no LinkedIn ou em qualquer plataforma de vaga, você viu uma vaga, você se candidata. E nem lembra que se candidatou. E aí vai ficando 10, 20, 30, 40 candidaturas. E se você perguntar, quantas candidaturas você fez no último mês? Ah, não sei. Quais foram as empresas que você se candidatou? Não lembro. Então, quando você tem isso tudo muito organizado, planilhado e sabendo em cada etapa você está do processo, primeiro, você não morre de desespero, porque você está no controle da situação. E segundo, você está concorrendo a várias vagas, então você vai cumprindo ali as etapas de uma forma gradativa e você vai vendo, né, onde você está avançando, o que você precisa melhorar. E toda vez que você é eliminado de um processo, é uma forma também de você aprender. O que eu posso melhorar para o próximo? O que eu posso fazer de melhor? Nossa, eu não fui tão bem nessa entrevista, eu fiquei um pouco nervoso. Deixa eu então treinar um pouquinho mais para a próxima entrevista. Entrevista de emprego é como andar de bicicleta. A gente vai treinando, dirigir, falar em público. Eu em 2018, me tremia toda para poder falar em público. Hoje eu dou aula numa universidade. Então, assim, tudo é treino. Né? A gente vai aprendendo, mas ter o controle desse processo faz toda a diferença, porque você não fica refém. E se não der certo, tá tudo bem, vamos para a próxima, porque você já vai estar mais experiente, entendeu? Ah, brilhante, Tiziana. Eu acho que assim, a mensagem é muito essa, né? Que é a jornada, né? Toda jornada, mesmo que ela seja mais curta, média, mais longa e tudo mais, ela pode configurar um aprendizado legal também, né? Então, é muito de como o candidato enxerga tudo isso. É claro, gente, que todos nós temos esse objetivo, né? O objetivo de conquistar um novo emprego, um novo projeto e tudo mais, é claro. Mas a jornada em si, ela pode ser muito enriquecedora se a gente mudar a forma de ver tudo isso, né? E sabe que você também falou uma coisa importante, Tiziana, que eu lembrei agora, que é as plataformas em si, elas, e o Bruno falou, né, de não vamos vilanizar as plataformas e tal, até porque não faria sentido nenhum, gente. A plataforma, ela só é configurada daquele jeito, e tudo isso é alinhado pelo RH da companhia que está contratando. Então, não é que a plataforma quer que seja daquele jeito, ela quer oferecer tudo aquilo. Tudo aquilo normalmente tem um propósito, né? Alinhado com o RH para atrair os talentos tais e tudo mais. Então, eu acho que dá para se desarmar um pouquinho em relação a tudo isso, mas é claro, menos é mais, eu acho que todos estamos na mesma página em relação a isso, e se os RHs puderem fazer essa autoavaliação, e aí convido você, RH, que está nos ouvindo agora, nos assistindo no YouTube, a fazer essa avaliação, precisa de fato ter todos esses testes e tudo mais, como a Tiziana provocou a gente aqui, eu acho que é sempre bom poder fazer essa autoavaliação, digamos assim. Tiziana, quero agradecer imensamente pela sua participação, por ter trocado essas ideias com a gente hoje e desejar muito sucesso para você.
Eu que agradeço, gente. Acabou, eu queria mais, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Foi bom demais. Que demais. Sucesso demais para você. Bruninho, obrigado também por ter participado hoje com a gente. Olha, polêmica em relação a isso não falta. Se a Tiziane está querendo mais, a gente consegue. Vambora. Tem muita dificuldade, viu? Tiziane, poxa, que prazer contar com você aqui. Muito legal todos esses insights. Eu acho muito bacana trazer um pouquinho esse olhar, né? A gente entende, né, que o processo seletivo hoje, eu acho que ele está chegando naquele hall de assuntos, né? Política, futebol, religião, que é mais emocional do que racional quando a gente discute. Exatamente. Porque, de fato, né, tem muito a questão da necessidade, cada um tem o seu tempo, cada um sabe do seu desespero. Então, poxa, você precisa de uma coisa rápida e você tem uma etapa, tem outra, tem a frustração, tem aquele sentimento de, poxa, eu não estou indo para frente. Mas a gente sabe que, no fundo, as empresas querem ajudar, no fundo, as empresas não estão fazendo isso para prejudicar ninguém. É como você falou, o filtro acaba tendo que ser maior. Hoje tem muita concorrência para toda vaga. Esse ponto que você trouxe da candidatura pela emoção, que acho que é uma coisa que a gente já trouxe aqui em conteúdo, que isso mais atrapalha do que ajuda todo mundo que está se candidatando, atrapalha o recrutador. Então, eu acho muito, muito bacana, muito pertinente tudo isso que você trouxe. Pode deixar que a gente vai arrumar, sim, mais umas polêmicas para trazer e convidar novamente. E eu agradeço aí a participação. Eu que agradeço, foi bom demais. E assim, só para poder a gente fechar, né, lembrando que a gente, no ano de 2022, no Brasil, foi o país que teve a maior taxa de turnover. Então, as empresas, elas vão, sim, ter processos um pouco mais detalhados, né? Porque a intenção é que as pessoas entrem na empresa e fiquem. E a gente está caminhando cada vez mais para pessoas que entram nas empresas e saem rapidamente. E aí não é vantajoso para nenhuma das partes. Então, é uma questão também da gente refletir, né? E olhar os dois lados da moeda. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar, me convidem, que eu vou vir todas as vezes que vocês me chamarem. Enfim, tem muito assunto para falar. Que delícia. O privilégio vai ser nosso. Super obrigado, Tiziane. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Tiziana Arnaud, estrategista de carreira. Ela é também LinkedIn Creator, professora, como ela disse, palestrante. E também participou com a gente hoje o Bruno Piai, redator, jornalista do RH para você. A gente falou sobre como superar ou como lidar com os processos seletivos longos, e acho que boa parte da conclusão desse episódio passa por uma autoavaliação, né? E também de uma autoeducação, né? Um autodesenvolvimento, para que a gente possa lidar melhor com as frustrações, com os momentos de vida, aquele momento que a gente está, obviamente, mais fragilizado, mas num momento mais vulnerável e tudo mais, mas os processos seletivos estão aí também para que a gente possa aprender algo com eles. Eu quero deixar o convite aqui para você assinar o feed do nosso podcast, do RH para você Cast, aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Deezer, seja lá onde for. Fica a dica para você assinar o feed do podcast, assim sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece na página inicial do seu player. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo publicado para a gente começar bem a semana, e eu aproveito então para desejar uma excelente semana para você, um grande abraço e até mais.